A paz do Senhor, meus queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a mais uma reflexão aqui no Congregador. Hoje, a gente vai mergulhar num dos livros mais profundos e às vezes difíceis da Bíblia, o livro de Jó. Vamos juntos abrir o coração para entender uma lição muito importante sobre a diferença entre consolar e acusar, principalmente na hora da dor. Quem nunca, não é verdade? Aquele momento de sofrimento profundo, que você só quer um abraço, um ombro amigo, e o que vem são palavras que parecem mais um peso, uma acusação. É exatamente nesse ponto, nesse encontro tão delicado entre a dor e o conselho que não ajuda, que a gente encontra a nossa história de hoje, com Jó e seus amigos. Então, depois de Jó desabafar toda a sua angústia, um de seus amigos, Elifaz, é o primeiro a falar. A gente imagina que a intenção dele era consolar, era ajudar, mas as palavras que saem da boca dele, como a gente vai ver, são como facas afiadas. Vamos dar uma olhada de perto no que ele diz. Olha só que coisa dura. A primeira reação de Elifaz não é de compaixão, não é um eu sinto muito, não. Ele já vai direto ao ponto, fazendo uma conexão direta entre o sofrimento de Jó e um suposto pecado. Ele basicamente diz que as próprias palavras de dor de Jó são, na verdade, maldade disfarçada. E ele continua, e a cada palavra parece que ele afunda mais a faca. Ele joga todo o peso da condenação nos ombros de Jó. É como se dissesse, olha, não sou eu que estou te acusando, não. É você mesmo. Suas palavras já são a prova da sua culpa. Ele se coloca numa posição de juiz, sabe? E aqui está a grande e trágica ironia disso tudo. A Bíblia diz que Elifaz e os outros amigos vieram para se condoer dele e para o consolar. A intenção original era de amizade, mas o que eles entregaram na prática foi uma acusação fria, uma distância enorme entre o que eles queriam fazer e o que de fato fizeram. E isso nos leva a uma pergunta importante. Da onde vem essa segurança toda de Elifaz para julgar o amigo? Qual é a fonte dessa sabedoria que ele apresenta com tanta certeza? Vamos investigar agora qual é o fundamento dos argumentos dele. E aqui, irmãos, está a resposta. A autoridade de Elifaz não vem de uma revelação de Deus, não vem da misericórdia, vem da tradição, da idade, da sabedoria dos homens. O argumento dele é basicamente, escuta aqui, Jó. Nós somos mais velhos, nós vimos mais coisas, nós sabemos mais do que você. E este quadro resume perfeitamente o contraste. De um lado, você tem o argumento de Elifaz, baseado na lógica humana, frio, acusador, que tenta achar uma justificativa para o sofrimento. Do outro lado, a gente vê a sabedoria que vem de Deus. Ela é cheia de misericórdia, de compaixão. Ela não quer explicar a dor, ela quer ser refúgio. É exatamente o que a palavra nos ensina em Romanos. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. E aqui a gente entende a teologia por trás do pensamento de Elifaz. É uma visão de mundo muito sombria, muito pesada. Para ele, Deus é um ser tão distante, tão perfeito, que não confia nem nos seus anjos. Agora imagina o que ele deve pensar de um ser humano, que é falho. Essa imagem distorcida de Deus é a raiz de todo esse conselho cruel. Então, com essa base, com essa teologia, Elifaz avança no seu discurso. Ele começa a pintar um quadro bem detalhado e assustador do que acontece com o homem mau, do destino terrível que espera o ímpio. E o mais cruel é que, implicitamente, cada pincelada dessa pintura é direcionada a Jó. Olhem bem para essa lista. É só tormento, pavor, falta de esperança, angústia, ruína, é uma vida de terror. O que Elifaz está fazendo é, na prática, olhar para Jó e dizer, Jó, olha para sua vida agora. Se encaixa perfeitamente nessa descrição, não é? Portanto, a conclusão é a óbvia. Você é um ímpio. E aqui está o ponto central, o núcleo da lógica falha de Elifaz. Para ele, a matemática é simples. Se alguém está sofrendo tanto assim, só pode ser porque desafiou a Deus de forma direta, com arrogância. Ele não consegue conceber a ideia de um sofrimento que não seja um castigo direto por um pecado. E é aí que ele erra de forma miserável. E então, o que tudo isso nos ensina hoje? Depois de olhar para esse erro tão doloroso de Elifaz, que lição a gente pode tirar para a nossa vida, para as nossas amizades, para a nossa forma de consolar? Eu acredito que essa é a grande verdade que essa história nos ensina. Quando um irmão, uma irmã, um amigo está sofrendo, o nosso papel não é ser um promotor de justiça tentando descobrir a causa do problema, nem ser um juiz para dar a sentença,
O nosso chamado como cristãos é para sermos um porto seguro, um lugar de acolhimento. E como a gente faz isso na prática? Bom, o primeiro passo, ouvir. Ouvir muito mais do que falar. A dor precisa de um ouvido atento, não de uma opinião formada. Segundo, oferecer presença. Sabe, às vezes, a coisa mais poderosa que você pode fazer é só estar ali, do lado, em silêncio. E terceiro, chorar com os que choram. Isso é empatia. É tentar sentir um pouquinho da dor do outro, em vez de tentar consertar a dor com as nossas teorias. E assim a gente termina essa reflexão com essa pergunta, que é para cada um de nós guardar no coração. Quando nos aproximamos de alguém que está sofrendo, que tipo de consolo a gente oferece? É um consolo que vem da nossa cabeça, da sabedoria humana que julga e procura culpados, como fez ele faz? Ou estamos nos esforçando para ser um reflexo da compaixão de Deus, que abraça, que chora junto e que oferece refúgio? Que o Espírito Santo nos guie para sermos amigos segundo o coração de Deus. Amém.